Pessoal, então bem-vindos de volta aqui à nossa série de vídeos sobre os instrumentos e princípios de política ambiental. E nesse último vídeo da série nós vamos falar sobre os acordos voluntários e também sobre uma série de princípios e de instrumentos que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores, né? A famosa pasta outros, diversos aí que todo mundo tem no PC. Bom, a gente tem essa aí, digamos assim, taxonomia dos acordos voluntários que eu tirei do Barbieri e é muito baseado também, o Barbieri se baseou muito em documentos produzidos pela OCDE. Então nós vamos começar com os acordos voluntários, né? Então, pensando que diferente dos mecanismos de comando e controle, esses acordos não são impositivos, né? Então, um tipo de acordo bastante conhecido são os acordos voluntários públicos de adesão, que eles partem do governo para a sociedade. Então, o governo cria esses acordos, aí a empresa, se quiser aderir, ela tem que aceitar os termos e aí, normalmente, ela tem permissão para usar algum logotipo, alguma marca, algum selo que indica que ela aderiu, aceitou os termos e está cumprindo os termos desse acordo. Então nós temos aí, por exemplo, muitos equipamentos eletrônicos, aí quem está acostumado pode dar uma viradinha aí no seu laptop, olhar atrás do seu monitor. Muitos têm esse selinho aí da Energy Star, que é uma certificação dos Estados Unidos para você, que é também voluntário, público, de adesão pelas empresas, que indica que você está cumprindo alguns parâmetros de eficiência energética. Temos aí o Acordo Ambiental São Paulo, também que é um acordo voluntário público, onde as empresas podem aderir e cumprir uma série de metas. Temos o Esquema de Auditoria Ambiental da União Europeia, que é esse EMAS, que está aí no alto na direita, que para você usar esse esquema, você tem que seguir uma série de normas a respeito das suas próprias auditorias ambientais. E no Brasil, nosso velho conhecido do Procel, né? Para você colocar o selinho do Procel, seu produto tem que atingir metas de eficiência energética para poder dizer em que categoria que ele se enquadra. Normalmente as empresas vão querer aderir quando os seus produtos estão bem, né? Estão ali no nível A e B, né? Então, se a gente olhar um eletrodoméstico que não tem ali o selinho do Procel, é bom começar a ficar desconfiado. Um outro tipo de acordo voluntário são os acordos voluntários negociados. Esses são, a gente tem uma grande variedade de acordos, não deu para trazer aqui nenhum exemplo específico para vocês, porque não tem um site, porque eles são muito ponto a ponto. O que é feito? Assim, a gente normalmente é feito um acordo com um determinado setor, depois de um tempo de consultas, debates, e esse acordo é feito como se fosse um quadro de referência, um framework, como se diz em inglês, uma carta de princípios e intenções, que é feito junto com o setor, por isso que ele é negociado. Depois, numa segunda etapa, você pode estabelecer caso a caso. Então, você tem uma negociação com uma determinada empresa, entre o governo e essa empresa, e um contrato que aí ele estabelece deveres para os dois lados, mas no qual também o governo pode abrir mão de certas coisas, fazendo concessões. Então, é por isso que ele é um acordo voluntário negociado. Você tem primeiro a negociação com o setor e, em segundo lugar, a negociação com empresas específicas. Às vezes, tem alguns exemplos que podem ir direto para essa negociação caso a caso. E dentro de algum dos sites da OCDE, a gente encontra vários documentos, eu vou linkar um aqui, online, que vocês podem achar exemplos desses tipos de acordos voluntários negociados para quem se interessar. Um terceiro tipo de acordo, se a gente lembrar daquela nossa taxonomia que estava ali no comecinho do vídeo, são os acordos privados bilaterais, ou seja, uma empresa pode negociar privadamente, diretamente com uma comunidade de pessoas afetadas pelas suas atividades. Tá, a gente tem que ressaltar que não é um acordo feito após uma condenação judicial ou para diminuir um acordo depois que tem uma condenação visando facilitar o processo de indenização, por exemplo. Não, nesse caso, nós temos esses acordos que são feitos com as empresas para reduzir o impacto das suas atividades, elas negociam diretamente com as comunidades afetadas uma coisa que esteja bom para ambas as partes. Claro que pela diferença de poder econômico, esses acordos privados muitas vezes não favorecem tanto assim a comunidade, né? E aí nós temos iniciativas unilaterais, né? Iniciativas unilaterais elas podem ser, como está na direita aí, individuais.
Ou seja, uma determinada empresa, a gente tem vários exemplos, fala assim, olha, nós aqui, por nossa própria conta e tal, estamos tomando essa iniciativa aqui ambiental. Tá? E não quer nenhuma certificação nem nada, ela só, de vontade própria, toma algumas iniciativas ambientais e faz propaganda disso, obviamente. A gente está sempre vinculado aí com um certo marketing. Ou podem ser coletivas, né? Essas coletivas podem ser feitas por um próprio grupo de empresas. E aqui a gente tem, por exemplo, o selo da atuação responsável, que no Brasil é gerenciado pela ABIQUIM, Associação Brasileira das Indústrias Químicas, a partir de um programa similar chamado Responsible Care, que começou no Canadá, com também um conjunto de empresas químicas lá canadenses. E aí, então esse é um movimento que tem em vários países esse conjunto de empresas estabelece esse protocolo, e para você aderir a isso, né, às vezes o setor inteiro se compromete a aderir, mas é uma iniciativa unilateral, é uma coisa voluntária, né, e para você também estampar o selo, você tem que seguir as orientações daquele programa. No caso, o Programa Atuação Responsável tem uma série de etapas, tal. Nós vamos ver um pouquinho sobre ele quando nós falarmos de modelos de gestão ambiental numa próxima série de vídeos. Ou nós podemos ter também acordos coletivos sugeridos por entidades independentes. E um dos mais comuns é o formulado pela ISO, que tem a série de normas que é chamada série ISO 14000. A mais conhecida delas é a ISO 14001, que estabelece determinados passos e procedimentos que uma empresa deve seguir para ter um sistema de gestão ambiental eficiente, e caso a empresa voluntariamente se submeta a esses procedimentos, a essas regras, a essa orientação estabelecida na ISO 14001, e isso seja verificado de forma independente, ou seja, por uma empresa auditora, aí então ela pode estampar o selo de que ela está seguindo a ISO 14001. Mas ela não é a série de normas da ISO 14001 não é feita por empresas, sim por essa entidade que é a ISO, né, que é a Organização Internacional para a Padronização, International Standardization Organization, que estabelece normativas para diferentes aspectos de padronização industrial. Então, diferente do caso da Responsible Care, que o próprio conjunto de empresas faz, nesse caso da ISO 14000 é essas entidades. E nós vamos ter também uma série de vídeos aí no futuro tratando especificamente da ISO 14001. Entre outros mecanismos, né, nessa categoria variada, a gente pode ter o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico por parte dos governos. Né? Então aqui eu peguei dois exemplos aleatórios. Se a gente entrar no site do CNPq, eu peguei exemplos antigos para mostrar que isso é uma coisa que já vem de longo tempo e deu uma reduzida nos últimos tempos, é claro, mas a gente sempre tem vários editais voltados especificamente a aspectos ambientais. Né? A gente não está falando de desenvolvimento científico e tecnológico em geral, né? A gente está falando aqui de coisas para atingir objetivos na área ambiental. E entre outros mecanismos variados, aí nós temos a educação ambiental, velha, conhecida de todos vocês, né? Todo mundo já deve ter visto pelo menos um programa de educação ambiental. Nós temos programas governamentais, municipais, estaduais, federais, programas de empresas, programas de ONGs, programas de universidades, enfim, isso é uma ferramenta bastante conhecida aí. A criação de unidades de conservação, então os governos federais, estaduais e municipais podem criar unidades de conservação para atingir objetivos ambientais, então não se encaixa bem em nenhuma das categorias anteriores aí. Campanhas ou informações ao público por empresas ou pelo governo, que é uma subcategoria da educação ambiental. Estabelecimento de parcerias ou convênios entre governo e empresas para atingir objetivos de monitoramento ou de fiscalização, ou mesmo na gestão de unidades de conservação, como a gente vai ver aqui dentro dessa lista aqui mesmo. Pesquisa e desenvolvimento por parte de empresas, então as empresas podem tomar suas iniciativas de ações de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico voltado para a área ambiental. A gestão compartilhada, que é uma parceria, um convênio específico, onde uma determinada unidade de conservação pode ser gerida de forma compartilhada entre o governo e uma determinada ONG, por exemplo, como já teve um caso ali da ONG Funatura, que ajudou na gestão do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. E aqui eu peguei, a partir do livro Curso de Gestão Ambiental, organizado pelo Felipe Júnior e outros colaboradores, um capítulo onde o autor sugere novos mecanismos econômicos, que não se encaixam muito bem naqueles mecanismos econômicos que nós vimos nos vídeos anteriores.
Então, um instrumento, uma categoria que esse autor propõe são os instrumentos não competitivos, ou seja, instrumentos que não envolvem custo. E ele fala, por exemplo, se um determinado governo estabelece uma prioridade em relação à reciclagem com comparação a aterros ou incineradoras de lixo, ele pode estimular a reciclagem ou fomentar o processo de reciclagem e os catadores, etc. Ou se nós apenas proibimos a coleta de lixo de grandes geradores, mas claro que estabelecemos normas que eles têm que dispor adequadamente dos seus resíduos. Ou se você tenha uma norma restritiva federal para evitar uma guerra, digamos assim, uma guerra do lixo entre estados e municípios, você já coloca uma norma restritiva federal para que não haja essa competição fiscal, essa competição para a instalação de empresas com os estados, municípios, tentando cada um oferecer um maior conjunto de vantagens. Nós podemos ter também os instrumentos que ele chama de indutores de conduta, que de certa forma está embutido naqueles instrumentos fiscais que nós vimos, mas eles têm alguns poréns. E uma coisa que ele sugere, por exemplo, um imposto sobre o lixo. Mas então as empresas, os indivíduos também vão querer reduzir o seu imposto. Mas você pode ter uma isenção se você atingir uma meta de reciclagem. Então não é só uma redução da quantidade que pode acabar induzindo algum comportamento das pessoas, por exemplo, jogarem o lixo em locais afastados, mas você pode ficar completamente isento se você atingir uma meta de reciclagem ou se você separar o seu lixo, o orgânico do inorgânico, nas residências. Então esse é um instrumento que busca não só através de um imposto, de uma taxa, mas também um imposto inteligente para que você induza a conduta e atinja o seu objetivo ambiental. O sistema de depósito e retorno é considerado um instrumento indutor de conduta por esse autor. Os instrumentos econômicos redistributivos, ou seja, que eles de alguma forma tenham algum tipo de justiça social embutida para que haja uma redistribuição, entre aspas, de renda aí, com maior peso para quem tem maior poder econômico ou menor peso para quem tem menor poder econômico. E um deles seria um custo real da coleta e tratamento do lixo sobre o gerador. Então cada um paga de acordo com a quantidade de lixo que produz e também com o tanto de gasto que é necessário para o tratamento, mas você tem um subsídio para as faixas de baixa renda para que haja uma certa redistribuição, ou seja, que elas não sejam oneradas porque elas já têm uma carga tributária indireta muito alta, as faixas de baixa renda, isso falando do Brasil. Tá? Ou metas de reciclagem progressivas ao longo de um determinado tempo, principalmente para resíduos especiais que exigem um tratamento e uma coleta que são muito caros, e você estabelece uma multa se tiver sobre o custo efetivo real pelos governos dessa limpeza. Ou imposto específico sobre o lixo tóxico, para que a sociedade inteira não tenha que arcar com esse custo de tratamento, que é um custo muito alto de um lixo específico. Então esse custo vai cair especificamente sobre o gerador desse lixo tóxico, que ele, em vez de pagar um imposto igual a todos, ele vai pagar um imposto específico. Bom, gente, esses foram alguns dos mecanismos que a gente viu nessa série de vídeos aí. E os mecanismos de regulação e controle, ou comando e controle, ou os mecanismos econômicos, que são as grandes categorias que existem, nós temos uma série de prós e uma série de contras para cada um deles, e dependendo do ponto de vista ou da sua posição, se você está no governo, se você está no mercado, ou dependendo da sua posição ideológica, mas nenhum deles é perfeito. Tá? Então os mecanismos de comando e controle, eles são geralmente preferidos por alguns governos e até por algumas empresas, porque eles já estabelecem aquele parâmetro, você só tem que seguir aquilo e seguiu, está de boa, não tem que fazer mais nada. Nos casos de monopólios por poucas empresas ou oligopólios, um mercado concentrado em poucas empresas, eles são vantajosos porque essas empresas, se elas não tiverem uma limitação, elas podem, como elas têm o monopólio daquele mercado, são poucas empresas, elas podem acabar tomando atitudes ambientais mais negativas porque não tem muita concorrência. E algumas tecnologias de controle, tá, gente? Elas podem ser uniformes e elas podem ser especificadas. Os contras que algumas pessoas argumentam que eles são ineficientes economicamente porque eles necessitam de custos administrativos altos, ou seja, temos que ter custos de fiscalização, monitoramento. Alguns colocam que se você colocar um sarrafo muito alto, ele pode ser uma barreira para a entrada de novos agentes naquele mercado.
A gente não estou falando aqui que eu estou tomando uma posição ou outra, tá? Estou mostrando que existem esses prós e contras aí no debate público, tá? E uma das principais críticas é que você estabelecendo ali aquele patamar mínimo que você tem que cumprir de preservação ambiental ou de poluição, você não encoraja melhoras adicionais, porque as empresas podem simplesmente dizer, olha, eu estou cumprindo aqui o que foi estabelecido e pronto, tá? Podemos ter a influência de grupos de interesse, ou seja, assim, as empresas, através dos seus lobbies regulares ou irregulares, elas podem induzir certos governos, alguns são mais permeáveis a esse tipo de influência do que outros, né? Elas podem induzir normas que sejam favoráveis a elas. E alguns autores, principalmente os que defendem os instrumentos de mercado, os instrumentos econômicos, eles acham que elas são injustas porque são uniformes, ou seja, elas estabelecem uma régua comum para todos, para o grande, para o pequeno, para o internacional, para o nacional. Então, sendo muito uniforme, ela acaba sendo igualitária e não equitativa. Já os instrumentos econômicos, os que são favoráveis a eles, argumentam que eles têm um custo mínimo, em tese, tá? Que estimulam melhorias adicionais, porque com melhorias adicionais você pode ter uma melhoria na sua imagem, ou você pode ter uma redução de custos. Eles seriam favoráveis ao desenvolvimento de novas tecnologias para justamente conseguir essas melhorias adicionais. Eles são flexíveis e seletivos, e em alguns casos, quando a gente está falando dos instrumentos fiscais, eles podem trazer receita ao governo. Já quem é contrário a isso, argumenta, bom, mas se a gente também, para poder ter um imposto justo, uma taxa justa, para poder ter um mercado regulado, a gente também precisa de uma grande quantidade de informação. Tá? Se as taxas forem mal calculadas, ou seja, se forem muito baixas, você pode não atingir aquele objetivo, porque aí fica mais vantajoso para a pessoa descumprir, para a empresa descumprir as suas obrigações ambientais e pagar a taxa, ou pagar uma multa, do que se adequar. Ou melhorar, ou fazer essas melhorias adicionais que as pessoas que são favoráveis defendem, né? E ele está sujeito a falhas de mercado, né? Principalmente nesses casos de monopólio ou oligopólio que nós comentamos ali do quadrinho do alto da esquerda. Se são poucas empresas e elas têm um monopólio do mercado ou oligopólio, não tem realmente muito estímulo, exceto o estímulo de imagem, mas aí nós temos toda a questão de uma maquiagem, uma possível maquiagem verde, que também vamos ver aí em vídeos futuros. Então, todas as falhas que existem de mercado, e são muitas falhas de mercado que existem, podem acabar influenciando se esse instrumento econômico vai atingir o objetivo ambiental ou não. Qual que é a lição que a gente tira isso aqui? Não tem solução única. Vai depender do caso que você está analisando, do país, do contexto, do estado, do tipo de setor que a gente está tratando, do tipo de poluição, de questões de imagem, de como está já aquele estado do ambiente. É preciso usar criatividade, é preciso usar uma combinação de mecanismos, né? A gente não pode usar um mecanismo só, a gente tem que utilizar vários mecanismos, vários instrumentos para poder atingir o que todos queremos, né, que é a melhoria ambiental. E por último, o Barbieri lembra que a eficácia de um instrumento qualquer de política ambiental não depende só de si, depende de outras políticas públicas. Tá? Então não adianta nada a gente ter, por exemplo, um código florestal super vantajoso se uma política de empréstimos por um banco público, seja o BNDES, seja o Banco do Brasil, não coloca critérios ambientais e acaba emprestando dinheiro para grandes desmatadores que vão lá comprar seus tratores, suas motosserras para poderem desmatar. Então nós temos um conflito entre políticas públicas diversas aí. As políticas públicas têm que estar alinhadas para a gente atingir os objetivos ambientais. Bom, então por hoje é só, pessoal. Então ficamos por aí, né? Dando crédito aí por memegenerator.net. E numa próxima série de vídeos nós vamos ver alguns princípios por alto sobre economia ambiental.